Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários. Hoje voltamos com um dos quadros clássicos do canal, que é respondendo a perguntas de vocês. Nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês, como sempre, encheram-nos de perguntas, então nós vamos selecionar algumas delas para responder aqui nesse vídeo hoje. Antes de começar a responder as perguntas, fica sempre aquela dica, né? Se inscrevam no canal para ajudar a gente. Também curtam a nossa página lá, acompanhe a gente pelo Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, @vlogmediários. A gente posta bastante coisa legal, bastante dica, muito material bom, então acompanhe a gente por lá também se vocês ainda não acompanham a gente. Primeira pergunta aqui sobre como funciona o sistema de avaliação dos alunos da faculdade no internato. Então, só para revisar rapidão, o internato são os 2 últimos anos da faculdade de medicina em que nós nos inserimos na prática. Então, nós já começamos a fazer estágios no hospital como alunos, né? Estamos supervisionados, não somos médicos ainda, mas nós já ajudamos no serviço. Em relação à nota, varia um pouquinho de faculdade para faculdade, mas vou falar como era lá na USP. Tinha geralmente uma pequena parcela que era o conceito dos preceptores, ou seja, dos nossos professores e dos residentes que nos acompanhavam, então de pontualidade, comprometimento, ética, aquelas coisas todas de local de trabalho, né? E também sempre encerrava o estágio como uma prova dos assuntos mais importantes que os preceptores consideravam que nós deveríamos ter aprendido ao longo do estágio. E era provas assim bem práticas, né? Então, às vezes com questão de prova de residência, casos clínicos. Então, era bem legal, geralmente, até pra gente revisar. E o legal dessas provas do nosso internato é que os preceptores sempre faziam uma correção depois. Então, mesmo quando nós errávamos uma questão, depois nós aprendíamos mais sobre aquele assunto. Então, era muito legais aquelas provas. E de vez em quando alguns estágios faziam provas práticas, então a gente Verdade. fazia a prova no estilo OSCE, né, que é a prova prática, que também tem na nossa prova de residência, então era legal para treinar cenários, casos clínicos, e já era um jeito de a gente treinar para a prova prática que ia vir lá na prova de residência. A Ana perguntou quando e como descobriram que medicina era o que realmente queriam. A gente tem histórias bem diferentes em relação a isso. Eu acho que foi mais assim, fim da oitava série, início do ensino médio, eu comecei a pensar mais seriamente no que eu iria fazer de faculdade, enfim, quais áreas eu gostava mais. Por exemplo, na escola eu sempre gostei muito de estudar biologia, eu ficava assim, eu achava legal estudar o corpo humano, estudar os animais, estudar coisas assim. Mas que eu sentia que eu estava estudando algo que existia ali, sabe? Que eu via na prática. Diferente de você estudar, sei lá, física, que é uma coisa muito mais abstrata, na minha cabeça aquilo eu me sentia mais próxima e gostava mais. E gostava das aulas em que era assim, de corpo humano, que era de doença. Então eu achava interessante estudar isso, mas também sempre fui assim, gosto de nutrição, gosto de engenharia, gosto de tudo. Mas aí eu comecei, assim, no fim do ensino fundamental e no ensino médio, a pesquisar as áreas de atuação, a pesquisar como que era, enfim. Medicina era um pouco de, nossa, isso é uma coisa bem difícil, uma área muito importante, sabe? Aquela coisa de dar uma vontade de você fazer e achar, será que eu vou ser boa? Então tinha essa parte aí meio de me autodesafiar, mas também tinha a parte de admiração, de achar uma profissão bonita, e foi assim que eu escolhi. Falei, acho que as duas coisas são pra mim, então eu quero. Já por minha vez, a minha história foi muito mais tardia em relação à medicina. Eu fui decidir no final do primeiro ano de cursinho, só para vocês terem uma ideia. Então eu já contei essa história aqui, mas eu passei no terceiro ano do ensino médio para engenharia, né? Eu fui fazer a matrícula na faculdade de engenharia, mas enquanto estava lá procurando lugar para morar, eu desisti. Falei, não, não quero mais engenharia, quero parar um tempo para pensar o que eu quero fazer. Daí eu comecei a fazer cursinho mais um ano sem saber para que eu estava estudando. E foi só quando abriram as inscrições lá do vestibular no final desse ano que eu me decidi por medicina. E depois eu não passei nesse ano, nesse primeiro ano de cursinho, estudei mais um ano, daí sim eu fui aprovado, né? Mas então foi uma história muito mais tardia. Então tem bastante gente aqui perguntando dicas de como manter a constância na quarentena. Bom, pessoal, na verdade, ninguém sabe isso porque ninguém passou por uma quarentena tão grande, tão intensa quanto essa na vida, sabe? Todo mundo tá querendo procurar respostas, todo mundo tá tentando se redescobrir, se reorganizar, mas realmente foi uma bagunça. Então eu sempre falo para as pessoas que nos perguntam isso, não se cobre por não ter conseguido, sei lá, render 100%, estudar 8 horas por dia durante a quarentena, porque é um período totalmente louco, né? Então,
Acho que esse é o primeiro ponto. Não precisa se sentir culpado de não ter rendido tanto quanto você gostaria. Mas, claro, que é importante a gente tentar manter uma regularidade, principalmente para quem está aí se preparando para as provas do fim do ano, né? Então, prova de vestibular, prova de residência. Nesse sentido, acho que seguindo as dicas do que a gente sempre dá aqui no canal sobre organização, né? E fazer metas realistas e aplicá-las assim dia após dia, fazendo o seu melhor, eu acho que são muito válidas, né? Então, a gente não pode ter aquelas metas irrealistas de que a gente vai estudar 10 horas por dia, porque a gente não vai, sabe? A gente não vai. E se a gente conseguir ficar em frente a um livro por 10 horas, não vai ser produtivo durante esse período. Então, acho que primeiro é você pensar certinho quanto você consegue, aos poucos aumentar isso progressivamente e aos poucos ir fazendo ajustes para você aumentar seu rendimento enquanto está estudando. Daí sobre isso tem milhares de vídeos aqui no canal, então a gente recomenda que vocês vejam nossas playlists de estudos, nos acompanhem no Instagram também, a gente fala bastante sobre isso. A próxima pergunta aqui é da conta FMUSP21. Perguntou: como aumentar substancialmente a concentração? Vocês já fizeram uma técnica que realmente funcione? Então, sobre isso é interessante, porque tem muitas coisas que a gente pode falar, né? Primeiro, ninguém fica 100% do tempo concentrado se estudar, por exemplo, por um período muito longo. Você tem que se conhecer e saber se se você não está concentrado, qual é o motivo, né? Então, é porque eu estou fazendo uma jornada muito longa até enfim, estudar tudo que eu me planejei. Ou, não, é porque eu me desfoco muito com distrações. Então, por exemplo, eu estou estudando, mas meu celular vibra, eu vou lá, fico mexendo no celular, vejo as mensagens. Então, automaticamente eu perco a minha concentração e foco em outra coisa. Ou, enfim, eu estou num ambiente que não favorece o meu estudo. Acho que a gente tem que analisar e ver quais são esses fatores que estão prejudicando a sua concentração para você, enfim, bolar aí uma estratégia. Não tem um método incrível, acho que o principal é você entender onde está sendo a sua falha para que você consiga racionalmente tirar aquilo. Então, eu mesma tenho muito essa falha de distração de pegar celular, de abrir um site, de mexer nas redes sociais. Então, para mim, a minha maior dificuldade quando eu perco concentração é nesse sentido. Ou se eu estou numa aula, aulas muito longas me dão sono, então eu tenho dificuldade com aula longa. Mas aí já é uma coisa que eu tenho que ficar lutando para me manter acordada. Mas em geral, assim, nos estudos é mais essa questão de distração. Eu acredito que muita gente tem isso. E um jeito legal é você tentar estabelecer horários para as coisas. Então, não é que você é proibido de fazer uma coisa ou outra, mas tenta estabelecer horários com um tempo máximo aí que seja da sua concentração. Então, se você não aguenta estudar mais do que 1 hora na sequência, não faça mais do que isso, faça pausas. Aí, de métodos, existem infinitos. Você pode testar e ver qual funciona. Tem gente que fala do método Pomodoro, 20 minutos, 10 minutos. Tem gente que faz um pouco mais, a gente faz um pouco menos. É super livre. Eu acho que é você que tem que compreender como que é o seu melhor jeito de estudar. E todo dia é um esforço. Assim, não vou dizer que é super tranquilo. É a mesma coisa de criar um hábito de estudos, né? Como o Fábio já falou bastante aqui em uns vídeos muito legais. Gera um esforço, uma coisa que vai precisar todo dia ali que você lute para fazer aquilo. E para ter a concentração nos estudos também, até você entender onde estão as suas falhas, demanda um esforcinho aí. Para encerrar o vídeo de hoje, uma pergunta que nós gostamos de responder, que é: sempre tiveram um hábito de leitura? Olha, eu adquiri o hábito de leitura muito cedo. Eu cresci numa família muito ligada com a literatura. Por exemplo, meu avô é editor de livros, minha tia era revisora de texto, minha avó professora, diretora de escola. Então, minha mãe sempre gostou de ler. Então, eu era cercado por livros. Nossa biblioteca sempre foi bastante recheada de livros e literatura. Então, era muito legal. E vendo todo mundo da família ler, claro que a criança acaba se interessando também. Então, eu já peguei essa paixão, esse hábito muito cedo. Eu também, meu pai sempre me estimulou, sempre me levou na biblioteca, desde pequena, assim, falava pra eu ler, então essa era uma coisa que eu gostava desde pequeno, mas quando eu era um pouco menor eu não tinha aquele hábito, assim, de ler tantos livros por mês, ser uma coisa mais frequente, era mais, assim, realmente pra diversão, passei volume na biblioteca e tal. Eu acho que mais aí pro fim da do ensino fundamental, ensino médio, foi quando eu comecei a descobrir sozinho o meu gosto pela leitura. Então, eu sempre gostei das bibliotecas da minha cidade, sempre, 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 era o meu local favorito mesmo. Então, eu começava a fazer assim, eu ia pra escola, eu ia pro ensino médio, aí eu pegava o ônibus que antes eu parava lá na biblioteca, pegava um livro,
E eu ia, e assim, então eu li vários livros, assim, nesse itinerário que eu gostava de fazer. Foi bem numa época também que eu comecei a andar sozinha pela cidade, então meus pais deixaram eu ir pra escola de ônibus, porque eu queria ser mais livre e independente. Então, aí eu passava na biblioteca, pegava meus livrinhos, e assim, ao final do ensino médio eu me sentia muito conectada com os livros, aí na época do cursinho isso ficou mais intenso, porque eu comecei a buscar livros que eu acho que eu queria melhorar aí, assim, meu repertório, entender mais o mundo, ler clássicos. Então foi uma história aí de evolução entre ensino médio e vestibular. E foi muito legal. Desde então eu sou apaixonada por livros realmente, assim. E uma dica para quem quer começar a ler, que não tem ainda esse hábito, mas gostaria de adquirir, a gente sempre fala, né? Procure um livro de um assunto que você goste, Com certeza. né? Porque isso vai te estimular e vai te mostrar que os livros são prazerosos, que você passar uma hora lendo um livro pode ser tão legal quanto assistir TV, quanto ver YouTube, sabe? Então escolha assuntos que você gosta. Se você gosta de carro, veja lá a história do Henry Ford, sabe? Veja um livro dos melhores carros do mundo. Se você gosta de música, veja a biografia de algum músico que você goste. Se você gosta de esporte, veja livros de cenas de esporte importantes, enfim. Porque uma coisa leva a outra. No início você vai ficar mais restrito a esse nicho, mas depois você percebendo que a leitura é prazerosa, você vai começar a ir para outros nichos, vai começar a ler ficção, vai começar a ver influência dos autores que você gosta e assim vai, né? Depois você começa a ler os clássicos e é um mundo, assim, incrível. Comigo foi muito assim, eu comecei lendo, tipo, Agatha Christie, Sherlock Holmes, eu só li esse tipo de coisa no ensino médio, não vou pensando que eu tava lá só lendo, sei lá, Proust, né, uma coisa evoluída. Não, eu li essas coisas. Aí quando eu fui, tipo, adquirindo esse hábito, aí no vestibular, eu falei, nossa, agora eu quero, né, ir procurar alguma coisa além, mas pra você pegar o gosto tem que ser assim, Harry Potter, essas coisas que as pessoas gostam. Eu sempre dou o exemplo da minha irmã, que ela começou lendo Percy Jackson, mas antes de Percy Jackson, quando ela era tipo um baby, ela lia aquele Diário de um Banana. E eu falava, não, Bárbara, isso é coisa chata, mas ela adorava, comprou assim a coleção inteira de livros, e daí depois disso ela não parou de ler nunca mais na vida. Então, assim, tem que estimular a criança a ler, e enfim, vocês, se vão começar esse hábito agora, comece com coisas que vocês gostam, como o Fábio falou. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi para dar uma retomada no Mediários Responde. A gente adora fazer esse tipo de vídeo. Então, se vocês quiserem mais, vão mandando aqui nos comentários, que a gente pode também fazer com perguntas de comentário do YouTube, igual a gente fazia lá atrás. Então, deixe aqui a sugestão de vocês, a curtida também, e nos vemos no próximo vídeo.